Ok, muito bem. Então estamos iniciando mais uma noite de estudos aqui no programa Pautalk, na salinha virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Todos que quiserem participar, poderão participar. Estou falando isso aqui porque fica gravado, né? Então quem pegar o áudio depois já está sabendo, né? Fica aqui a propaganda. Às vezes a pessoa recebe o áudio e não sabe nem de onde veio. Então a gente aproveita e já faz a divulgação, né? Pautalk.com, www.pautalk.com, área Central e América do Sul, Brasil, sala Centro Espírita Maria de Nazaré, todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, feito o nosso jabá, feita a nossa propaganda aí, vamos para a continuidade do estudo, né? A gente brinca, mas é tão importante, né? Porque às vezes é um áudio desse, às vezes que um passa para o outro, faz um download e tal, e às vezes a pessoa acaba se vinculando ao grupo, né? Aos estudos do centro, e é uma beleza, né? Acaba se transformando num trabalhador, num estudante junto conosco aí, né? Então acho muito legal isso. Deixa eu ver só certinho o dia que a gente parou. No tópico 6.1, programa de saúde, a gente falava do vício das conversações vulgares, licenciosas, tal, né? A gente falava a respeito disso. Deixa eu só ver aqui exatamente. Tá. Muito bem. A gente não andou muito semana passada, mas foi bem proveitoso em termos de vibração, em termos de interação aqui. Então, continuando, né? A proposta da terapia do amor estabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Tá? Então, a terapia do amor, isso aqui a gente até já comentou, só fazendo um retrospecto aí, né? A gente até já comentou isso aqui. Então, a terapia do amor propõe, em primeiro lugar, o amor a nós mesmos, como Jesus já havia definido, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então, a terapia do amor começa pelo amor a nós mesmos. E não há amor a nós mesmos sem uma preservação ético-moral perante nós mesmos. Né? Amar a nós mesmos significa respeitarmos-nos perante a realidade de que nós somos filhos de Deus, fomos criados para sermos felizes, fomos criados para amar, para sermos amados, né? Fomos criados para a evolução no sentido ético, estético, né? Emocional, mental. Vocês entendem, gente? Então, isso é bom para nós não nos acomodarmos ao mau gosto, não nos acomodarmos ao sarcasmo, não nos acomodarmos à leviandade, né? Então, de outro modo, né, preservando a nós mesmos, na nossa condição ética e moral, né, com a consequente valorização das nossas capacidades de discernimento e de ação. A gente está num momento em que o homem se vulgariza muito, o homem, a mulher, né, o homem de modo geral, né, se rebaixa muito. Então nós vemos um rebaixamento das condições do homem, né? A sua potencialidade é a mesma, mas a gente vê um rebaixamento da condição de ser consciente que né, ou deveria ser, né? É um rebaixamento do comportamento, das emoções, né, do ser humano. Então, essa frase nos faz lembrar
da condição superior do ser humano, né? De nós assumirmos a nossa condição real de filhos de Deus, de herdeiros da potencialidade divina, herdeiros do universo. Boa noite, Pernambuco, boa noite, Melissa, sejam bem-vindos. Tá? Então é bem diferente, né, gente? Passarmos a enxergar e acreditar no potencial superior que temos. Tá? É bem diferente. Então a proposta do amor passa por aí, em primeiro lugar. Tá? Não nos permitindo o rebaixamento das nossas condições, né? Do nosso comportamento, dos nossos sentimentos. Por isso que Jesus falou para nós brilharmos a nossa luz diante dos homens, fazermos brilhar. Não se acomode com a escuridão. Não deixe a sua luz apagar. Faça brilhar a sua luz. Lance mão do seu potencial. Acredite que você pode, né? Aprimorar-se no conhecimento, aprimorar-se no sentimento. Acredite nisso e faça brilhar a sua luz, né? Então, tudo que eu faço, vocês poderão fazer, não foi assim que Jesus falou? Tudo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Ou seja, existe um potencial desconhecido dentro de vocês. Busque, procure, acredite, desvende esse enigma que é o ser humano, que existe em você, que está em você. Descubra o seu potencial superior, né? E potencialize essas qualidades que já existem latentes dentro de você. É isso que Jesus falava, né? Então, eu acho muito legal isso, porque faz a gente acreditar no ser humano, faz a gente acreditar na gente. Aí já cai por terra a baixa autoestima, já cai por terra a insegurança, o medo, e a gente começa a se fixar no crescimento, no desenvolvimento, na segurança, na fé, né? É totalmente diferente, né? Maria, com certeza, Lê, temos que nos amar para poder dar amor. Se não passarmos por aí, não teremos. Se nós não nos alimentarmos de forma conveniente, né, espiritualmente falando, nós não poderemos alimentar os outros. Se nós não nos respeitarmos e não nos autoencontrarmos, nós não conseguiremos ajudar aos outros a também se autoencontrarem, a também despertarem intimamente, espiritualmente, né? Tá? Todos nós temos um potencial incrível a ser conhecido, a ser despertado, a ser utilizado. Todos nós temos esse potencial maravilhoso. Nós só temos que começar a acreditar, buscar e desenvolver esse potencial, né? Aí ela fala assim, né? Discernimento sobre o que deve e pode fazer, né? Deixa eu ver aqui. Discernimento sobre o que deve e pode fazer, não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Um jogo de palavras aí que até confunde um pouco a gente, mas é tranquilo, é isso mesmo, né? Significa exercitarmos o discernimento a respeito do que nós podemos, do que nós devemos, não é? Do que nós queremos, né? Nós precisamos analisar sempre nas situações. Tá, eu posso fazer, mas eu devo fazer? Convém que eu faça? Né? Será que é oportuno? Será que é a hora certa de eu fazer aquilo que eu posso, mas será que eu devo? Né? Às vezes eu devo fazer, mas eu não posso. Eu não tenho esse poder agora de fazer aquilo que eu até deveria fazer, né? Ou poderia fazer, mas eu não tenho condições agora de executar isso, né? Tem que criar certas condições. Então nós temos sempre que analisar isso, né? Às vezes a pessoa, por ela poder fazer, ela quer fazer. Ah, mas eu posso fazer. Tá, mas eu sei que você pode. Ah, mas eu sou bom em determinada coisa. Tá bom, a gente pode ser bom em muitas coisas.
Só que nem tudo a gente deve. Ai, mas eu sou bom para seduzir as pessoas. Tudo bem que você seja bom para seduzir as pessoas. Tudo bem que você tenha um magnetismo extraordinário. Mas você deve fazer isso? Eticamente? Né? Você deve gerar expectativas nos outros? Deve... Né? Não. Né? Aí não. Nós temos que analisar. Tem muitas coisas que a gente seria muito bom. Mas tem coisas que a gente seria muito bom a prejuízo de nós mesmos. A prejuízo de nós mesmos. Né? Tá? Então eu falo isso porque às vezes a pessoa se encanta com aquilo que ela é muito boa. Mas nem sempre nós devemos usar. Aquilo que a gente é muito bom é aquilo que a gente já investiu muito no passado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente é muito bom, porque é aquilo que a gente já investiu muito no passado. Né? Então, a gente desenvolveu muito aquele lado. Só que ao mesmo tempo, por termos investido muito em certas qualidades, entre aspas, no passado, tem outras que a gente deixou de lado. Tem outras coisas que a gente deixou de lado. Então, por isso que os espíritos falam que certas qualidades em nós são muito, como é que eles falam? Problemáticas. Certas qualidades que nós temos hoje, muito desenvolvidas, são muito problemáticas, porque elas já cresceram às expensas de outras áreas que ficaram subdesenvolvidas em nós. Talvez até a moral, não é? Você pega uma pessoa lá que sabe tocar violão, que é uma coisa, né? Ou qualquer instrumento, saxofone e tal, e é uma beleza, né? Todo mundo adora, a pessoa adora, aquela coisa maravilhosa. Só que é um poder que se tem, tocar um instrumento. Quantas e quantas vezes talvez aquele instrumento já foi motivo de desarranjo na vida da pessoa. Quantas e quantas vezes aquela qualidade, né, que a pessoa tem, quantas vezes já foi motivo de ruína para a pessoa. Então hoje ela é tentada novamente a cair nos mesmos erros. Então o desafio é, sabe, pegar leve na coisa, não se encantar tanto com a coisa. Não se encantar tanto com a coisa. É pensar que, puxa vida, eu tenho outras áreas a desenvolver, né? Eu tenho outras áreas a trabalhar, deixa eu tomar cuidado do que eu faço com o instrumento. Às vezes eu uso como meio de sedução, como meio até de manipulação das pessoas, como meio de encantamento na vida das pessoas. E até que ponto isso ao longo dos séculos tem sido útil para mim? Até que ponto tem sido útil para mim esse encantamento que eu gero na vida das pessoas, né? Então são coisas, só um exemplo, né? Um exemplo assim, só para ficar mais claro essa questão. O Pernambuco, para mim, o que é muito bom pode ser inimigo do melhor. Não sei se eu entendi, Pernambuco. Não sei se eu entendi. Não sei se foi no sentido do que eu estava falando ou você quis abordar no outro aspecto. Não entendi muito bem. Esse pode ser inimigo do melhor. Não entendi muito bem. Mas são coisas que a gente precisa perceber, né? São nuances que a gente precisa entender melhor, né? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos pegar mais um trechinho. Se você quiser, depois eu, Pernambuco, explicar melhor isso aí, só para a gente poder comentar aí, você fica à vontade, viu? Fica tranquilo aí. Então vamos lá. Imediatamente após a descoberta de como proceder, passar à atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada. Né? Então, imediatamente após a descoberta de como proceder. Por quê? Porque ela estava falando assim do discernimento, né? Do discernimento entre aquilo que a gente pode, aquilo que a gente deve, né? Aquilo que convém fazer ou não. Tá? Que é um discernimento que a gente tem que ter sempre, tá? Então, após esse discernimento aí, essa descoberta
de como proceder, nós vamos passar a atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada. Então a gente vê o cuidado dela, da Joana de Ângeles, o antes, o durante e o depois. Né? A gente percebe assim, que tudo que a gente for fazer seja feito sem tensão, sem criarmos tensões. Gente, sempre que nós começamos a criar tensões, está havendo um exagero da nossa parte. Nós já estamos depositando naquela situação um algo a mais que é proveniente das nossas carências, das nossas inseguranças, dos nossos medos, não é? Da nossa ansiedade. Sempre que começamos a criar muita tensão, nós já estamos adicionando um componente emocional a mais que não precisava. Tá? Por isso que a gente percebe na espiritualidade uma preocupação assim muito grande com nós aprendemos a viver em paz, aprendemos a cultivar a paz em tudo que formos fazer, sem gerar tensões. Marcinha, não é fácil controlar. Então, talvez seja exatamente isso, Marcinha. Nós temos muita vontade de controlar tudo. Talvez seja exatamente esse o ponto. Nós passamos a querer controlar muitos acontecimentos. E essa vontade de querer controlar muito as coisas já está embutida a nossa insegurança. Nós acabamos nos descontrolando. Toda vez que a gente quer controlar muitas situações, nós já estamos nos descontrolando, não é? A gente se descontrola. Porque a gente começa a perder o nosso centro, o nosso eixo. Agora, quando a gente está sempre ligado ao nosso eixo, a gente está sempre focado assim, né? Eu acho que a questão mais cuidadosa aí é de estarmos sempre observando, sempre nos auto-observando e observando os outros também. Atuarmos menos, observar mais. Eu acho que é um dos maiores desafios hoje do ser humano, é atuarmos menos e observarmos mais. Estarmos mais atentos ao que está ocorrendo ao nosso redor. Porém, atuando menos, porque a gente atua muito. A gente atua muito. Precisa um pouquinho mais de não ação. A gente precisa agir um pouquinho menos. Sério, gente, é uma das coisas que o ser humano mais precisa. A gente precisa um pouquinho mais, parece contraditório isso, né? Mas a gente precisa um pouco mais de não ação. Nós precisamos atuar menos e observarmos mais. Precisamos falar menos, ouvirmos mais. Tá? Faz com que a gente esteja mais ligado a nós mesmos. A gente passa a sentir melhor as situações. Não é para vocês ficarem mudos aí hoje não, hein? Pode falar aí à vontade. Mas eu estou falando assim no geral, tá, gente? Eu estou falando assim na nossa vida de relação no geral. Aqui é importante que vocês participem, dê a opinião de vocês, tá? Eu não quero intimidar vocês não, mas no geral, na família, né? Na vida de relação, muito importante a gente observar mais, ouvir mais. É muito importante. Antonella, é o desejo de controle que gera tensão, né? É uma das coisas que gera tensão, né, Antonella? Tá? Esse desejo de controlar as coisas que está trazendo, embutido, inseguranças, carências, né? Faz com que a gente se lance, se projete para controlar as coisas e pessoas, né? Também. Tá? Certo? Então, na verdade, gente, é um exercício, né? É um exercício, tá? Um exercício de nós
atuarmos um pouco menos, de nós estarmos mais centrados. É um exercício de estarmos mais observadores. Por isso que a meditação é tão importante. A meditação faz a gente centrar mais na gente, desenvolve a capacidade de observarmos, tá? E faz com que a gente grude menos nas situações, porque às vezes a gente gruda muito nas situações, tá? A gente gruda nelas e não solta, não larga o osso e fica sofrendo. Quanto mais a gente gruda nas situações, mais a gente sofre com elas. Gera angústia, gera ansiedade, tá? Quanto mais a gente se identifica com as situações, a gente gruda, mais a gente sofre, tá? Então a meditação ajuda a gente a nos desgrudarmos de certos conteúdos psíquicos, tá? Então, como ela disse aqui, imediatamente após a descoberta de como proceder, passar a atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada, tá? A emoção descontrolada por causa do apego, do desejo de controle, por causa da excessiva atuação, da falta de observação, né? Aí a gente acaba se descontrolando e emocionalmente a gente se desconcerta, tá? Então, continuando aqui. Posteriormente, examinar os recursos para a preservação da sua realidade, como indivíduo eterno, tá? Então, posteriormente, examinar os recursos para a preservação da sua realidade, como indivíduo eterno. Então, aqui a pessoa já interpreta a realidade dele como uma realidade profunda, eterna, não como uma realidade transitória, apenas tratando do corpo, por exemplo, ou do poder, ou do status, não. Aqui a pessoa já enxerga a sua realidade eterna, né? Resguardando o corpo das altas tensões e sensações desgastantes. Né? Então, à medida que eu identifico a minha realidade eterna, eu começo a ter mais clareza a respeito daquilo que é essencial para a minha vida, aquilo que é essencial para o meu corpo, para os meus relacionamentos, quais são os objetivos existenciais mais importantes da minha vida. Eu começo a resguardar o meu corpo das altas tensões e das sensações desgastantes. Olha só o respeito, o autorrespeito, o respeito ao corpo. Eu começo a entender que o corpo é patrimônio divino, é um empréstimo que foi dado por Deus, né? Que eu vou ter que restituir ao patrimônio da vida esse corpo. Então tudo isso passa pela minha cabeça, tudo isso eu começo a pensar. Então eu já não abuso do corpo, eu já não abuso das forças sexuais, eu já não abuso as noites mal dormidas, eu já não abuso do álcool, da droga, né? Das excessivas preocupações, das excessivas ambições. Eu resguardo o corpo das altas tensões e das sensações desgastantes, né? Porque tem muita gente que vai meio que se matando aí, né? De tanto perseguir as tensões. E hoje em dia o que o pessoal mais gosta é adrenalina, né? Vai lá, toma um energético lá, cafeína pura, e passa a noite toda pulando lá, né? Regado a álcool, às vezes outras drogas aí. Imagina o desgaste orgânico, né? Imagina o desgaste orgânico e até emocional, né? Então, são coisas que os esportes radicais, eu ia falar sobre isso também, Antonella. Os esportes radicais, que a gente já viu nesse livro mesmo, a Joana fala, né, dos esportes radicais e dos problemas irreversíveis que nós podemos gerar com os esportes radicais. Pela excessiva adrenalina, causando problemas de diabetes, causando problemas de pressão alta, pela excessiva adrenalina, tá?
Isso, Marcinha, vai minando aos poucos as forças, verdade. Né? As emoções violentas. As emoções violentas. A pessoa senta na frente da televisão lá e fica, né? Coloca um filme de terror lá, daqueles piores que existem. São emoções violentas. O seu corpo não identifica. O nosso corpo não identifica se aquilo é real ou não é real. Ele reage como se aquilo fosse real. Como se você estivesse sendo perseguido, como se alguém estivesse tentando te matar. O seu corpo está reagindo dessa forma quando você assiste alguma coisa assim. Olha o estrago que a gente faz com a gente mesmo. Olha o estrago que as crianças, que os adolescentes acabam fazendo consigo mesmos, né? Por não saberem disso, né? Então, o nosso corpo não percebe. Por quê? Porque o nosso corpo é todo inconsciente. Aquilo que você disser que é para ele, aquilo é. O seu corpo, o seu inconsciente não vão perguntar se é, se não é. Quem pergunta é o consciente. É a razão que pergunta, é o discernimento que questiona, né? O que é verdade, o que não é verdade, né? Mas o corpo, ele recebe aquilo tudo, ele recebe o impacto, né, dessas emoções violentas aí, tá? A Marcinha, e a cada dia estamos mais cheios de tarefas e não vemos o dia passar, a semana passar, um mês, não percebemos o mundo e as coisas à nossa volta. Verdade, Marcinha. A nossa capacidade de percepção acaba não sendo muito pequena, porque a gente atua compulsivamente, como diz a Joana de Ângeles, a excessiva ocupação. A excessiva ocupação, a Joana de Ângeles fala sobre isso. Muitas vezes não nos permitimos nenhum momento de ócio, de não fazermos nada, pela excessiva ocupação. Não porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí, gente, não importa se é só para ganhar dinheiro, ou se é só para ir na casa espírita, ou se é só para cuidar da família, não importa. Você está na excessiva ocupação, na excessiva correria, já está errado, já está compulsivo isso. Não importa se o discurso, não, mas é para fazer caridade, é para fazer isso, não importa. Já virou uma compulsão. A Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Ser Consciente. Já virou uma compulsão, já está fazendo mal. Quantas e quantas vezes a gente quer fazer coisas boas, mas já virou uma compulsão. Aquilo já não tem nem tanto sentido mais para nós. A gente faz até sem dar muito significado para aquilo que estamos fazendo, que já virou compulsivo, já virou uma doença na nossa vida, tá? Virou só um ritual, né? Então aí é hora da gente parar, começar a devolver o sentido ao que fazemos, começarmos a sentir de fato, a vibrar de fato. Não precisa fazer tanto, mas faça bem feito. Faça com amor de fato, faça com equilíbrio, sem atropelo. Quantas vezes as pessoas, porque eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, acaba brigando com todo mundo, acaba gerando tensão, acaba forçando todo mundo, faz isso, faz aquilo. E o molho sai mais caro que o peixe. O molho sai mais caro que o peixe. A verdade é essa. Em nome da caridade, em nome disso, em nome daquilo, às vezes o molho acaba saindo mais caro que o peixe. Valia até mais a pena fazer menos, mas com amor do começo ao fim, do que sair brigando com todo mundo aí em nome da caridade, né? Então são cuidados que a gente tem que ter, porque senão acaba sendo uma grande contradição, né? Em nome de Jesus, em nome do amor, muitas vezes acaba virando disputa de poder, né? Coisas realmente absurdas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa compulsão, né? Por isso que equilibrar o ter, o ser e o fazer. Nós temos que equilibrar isso aí.
O materialista, ele centra no ter todo o objetivo existencial. É o ter, é o ter, é o ter para o prazer, né? Ou o poder para o prazer, né? Mas tudo isso tendo no ter o grande negócio, né? Muitas vezes aquele que está buscando um crescimento, até coisas espirituais, tal, tem caído muito no fazer. Quer fazer, quer fazer, quer fazer para conquistar o céu, para conquistar nosso lar, para conquistar isso, aquilo, para conquistar virtudes. Aí a Joana de Ângeles fala assim, olha gente, até as virtudes não devem ser motivo de ambição. Cuidado com a ambição por ser virtuoso, né? A excessiva ambição por ser virtuoso faz com que a gente acabe desenvolvendo máscaras ao invés da verdadeira virtude. Hoje em dia tem muita gente querendo ser perfeito. A ambição seja perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Então se tem legiões de pessoas querendo ser perfeitas. Só que querendo ser perfeitas de fachada, né? Ainda sem aquela estrutura interior que dê sustentação a essa perfeição de fachada, né? Acaba sendo uma humildade de fachada, uma bondade de fachada, aí surgem os bonzinhos, né? Então, tem uma série de problemas que acaba gerando, né? A pessoa quer proteger todo mundo, mas ela mesma está desprotegida dela mesma, né? Ela mesma não se conhece. Quer ajudar, mas ela está precisando de ajuda, né? A Joana de Ângeles fala sobre isso de uma forma magistral no livro O Ser Consciente, né? A Marcinha, né? Não há interiorização da mensagem. E essa interiorização e esse amadurecimento é gradativo, é muito gradativo. E nós não damos um salto, só porque eu virei espírita, ou só porque eu li o Evangelho, agora eu já mudei totalmente. Não é assim que funciona, né? É um esforço lento, realmente de absorção dessa mensagem e de fixação no nosso comportamento. Eu acredito que é por isso que Jesus falou, né? Aquela frase lá da gente beber o seu sangue, comer a sua carne lá, que os discípulos acharam que era tão duro esse discurso, né? Porque eles estavam pensando na matéria. E Jesus falou, eu não estou falando da matéria. Beber do meu sangue, comer da minha carne, não é matéria, eu estou falando de espírito. Por quê? Porque Jesus sabia que o seu evangelho ele tinha que estar entranhado em nós. Nós tínhamos que digerir os seus ensinos. Não adianta a gente adotar a capa de santo. Nós tínhamos que digerir a sua mensagem, até nas nossas entranhas, até no nosso corpo. Nós tínhamos que digerir essa espiritualização em nós, né? E isso que ele questionava, por exemplo, nos fariseus, né? Que ele falava que os fariseus eles eram sepulcros caiados, né? Brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Vocês entendem a lógica de todo esse raciocínio? Então Jesus, olha o que ele falou também, só para a gente entender essa questão de aparência e de essência, né? Ele falou assim, olha, pois eu digo, falou para os fariseus, eu digo que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Falou isso para os padres da época lá, né, que eram os fariseus, né, que eram os religiosos do judaísmo lá, né. Então ele falou, pois eu digo a vocês que no reino dos céus entrarão primeiro os ladrões e as prostitutas. Por quê? Porque eles estavam em contato com a sua realidade. Uma realidade ruim, tudo bem, né? Mas ainda assim, eles já estavam em contato com a realidade deles. E os fariseus, eles ainda estavam em contato com a máscara. Eles estavam ainda expondo a máscara deles. Eles teriam que desfazer essa máscara para entrar em contato com a realidade deles. Ou seja, eles iam demorar muito mais do que os ladrões e as prostitutas. Entendeu? Então o caminho era mais longo, né, que eles teriam que fazer, né? Mas voltando aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar de novo aqui, peraí.
Posteriormente, examinados os recursos para a preservação da sua realidade como indivíduo eterno, resguardando o corpo das altas tensões e sensações desgastantes, das emoções violentas, a fim de que o mesmo possa preencher a finalidade da reencarnação do espírito, para a qual foi elaborado. Quer dizer, o corpo preservado, ele pode realmente cumprir com o papel dele. A encarnação, durante o tempo previsto, né, permitir que a gente trabalhe equilibradamente, porque se a gente trabalhar por demais a conta, a gente acaba com o corpo antes da hora. A gente acaba com o corpo antes da hora. Só por trabalhar demais também. Que a gente vê, não, mas o trabalho é coisa boa, o trabalho é coisa boa. Mas aí os espíritos falam, o trabalho é excessivo. Muitas vezes que esconde uma fuga, um excesso de ambição, uma fuga de outras áreas. Tudo que a gente faz demais, elas estão apontando determinadas fugas nossas. Se eu ficar demais metido na casa espírita lá e o tempo todo, está havendo uma fuga de outros aspectos, né? Começa a ficar fanático lá e isso começa a descuidar de outras áreas. Tudo que eu coloco muita energia, eu estou tirando de outras áreas. Aí a pessoa não está cuidando do corpo, da saúde, não está cuidando da família, não está cuidando do trabalho. Agora, se eu trabalho demais, né, eu também estou fugindo das outras áreas. Estou depositando muita energia no trabalho. Não precisava ser tanto. Aí que a gente tem que equilibrar a ambição, né, com as outras áreas, para que haja um equilíbrio, né? São os extremos, né? Mas assim, bom a gente levar tudo numa boa, né? O segredo aí da coisa é a gente perceber o que está exagerando muito, está gerando muita tensão. Já vai diminuindo, né? Já vai desacelerando um pouco, fala, ó, não é tanto assim, calma lá, tá? Do que eu estou fugindo? Primeira pergunta, do que eu estou fugindo? Eu estou fugindo da paz, né? Eu estou fugindo da paz, eu estou fugindo do equilíbrio, da serenidade, do autoencontro, né? Eu sempre fico triste, não fico triste não, mas eu lamento, não fico triste, mas eu lamento, quando eu vejo as pessoas às vezes, né, começa a deixar as coisas espirituais, começa a deixar aquilo que a pessoa estava indo bem, estava indo de forma equilibrada, às vezes para entrar em certas correrias, para entrar em certos turbilhões que nem precisava tanto, né? E começa a entrar e a pessoa perde o eixo, ela sai do eixo. Daqui a pouco está desequilibrado, daqui a pouco está necessitado. Aí vai ter que voltar de novo a lembrar daquilo que perdeu, vai ter que resgatar de novo aquele contato consigo mesmo, né, com a espiritualidade e tal, vai ter que refazer o caminho, né, Marcinha? Exatamente. Nós somos assim, em vários aspectos, né? A gente tem que estar sempre lembrando que a gente é filho de Deus. É a primeira coisa que a gente esquece, que a gente é filho de Deus, que a gente é herdeiro do universo, que a gente é luz, que nós somos amor, que a gente deve vibrar. A primeira coisa que a gente esquece é isso. O resto acaba sendo tudo consequência disso. Aí surgem os medos, as inseguranças. A primeira coisa que a gente esquece é que a gente é filho de Deus. Não assim da boca para fora, mas a gente esquece da realidade que é sermos filhos de Deus, de estarmos conectados com essa energia superior, de somos expressão dessa energia superior que vibra em nós, né? E aí a gente começa a entrar nessas ilusões, né, Maria? A gente começa a esquecer quem somos.
E aí depois a gente sai, é o filho pródigo, né? É o filho pródigo que se afasta do pai. E o pai está dentro de nós. O self, né? O reino de Deus está em vós. Então a gente é o filho pródigo, não é? Que pega a herança dele e sai pelo mundo para torrar, né? A gente torra o corpo, a gente torra o tempo, a gente torra o dinheiro, a gente torra a saúde, a gente torra, não é? Até que a gente lembra quem a gente é, ou seja, a gente faz o retorno à casa do Pai. O reino de Deus está dentro de vós. Aí a gente volta para o centro que somos nós. A gente começa a relembrar o Deus interior, né? Se afasta da programação, né? A gente começa a voltar daquilo que é a nossa programação de vida, o essencial na nossa existência, tá? É isso, né, gente? Essa é a realidade nossa enquanto seres humanos. Por isso que a Joana de Ângeles fala que a mais urgente conquista do ser humano é a identificação, é o encontro com o self. É o grande objetivo existencial do ser humano, é o encontro com a realidade divina que existe dentro dele. Para mim, isso quer dizer tudo. Isso quer dizer que a gente pode ter todas as coisas, a gente pode fazer de tudo. Se nós não fizermos esse autoencontro, se não identificarmos o self, a nossa realidade profunda, de nada vai ter valido tudo que a gente conseguiu. Porque o grande objetivo existencial é esse. Então ela deixa claro isso, né? É por isso que esse é o buscar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. É isso, é buscar o self, né? Despertar do espírito, né, Maria? Então, exatamente. Porque encontrar o Deus interno, encontrar o self, encontrar o espírito é a mesma coisa, tá? Trata-se da mesma realidade. É identificar-se com o ser eterno que somos, e não com o ser passageiro que estamos, mas com o ser eterno que somos. Quanto mais nós nos identificamos como seres eternos que somos, filhos de Deus, e por isso eternos, né? Mais nós temos objetivos metafísicos, não apenas objetivos materiais, mas objetivos espirituais. Isso é a verdadeira segurança dentro de nós. É quando nós já distinguimos essa necessidade, nós já percebemos essa necessidade de objetivos metafísicos, né? Objetivos transcendentes, fora do mundo material. Isso, exatamente, Maria. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Está quase acabando já, puxa vida, né? A gente mal começa, já está acabando aqui, quase 9 horas já. Descortina-se então nessa paisagem terapêutica o alto amor profundo, com objetivos amplos de estendê-lo ao próximo através de serviços imediatos, construindo a sociedade saudável e feliz. Tá? Então, na sequência do discernimento profundo, da atitude equilibrada, serena, né? Então descortina-se nessa paisagem terapêutica o alto amor profundo, né? Com objetivos amplos. Já não é mais aquele amor, eu sou mais eu, sabe? Aquele amor assim, que é muito mais amor próprio, muito mais filho do ego do que filho do self, né? É aquele amor egóico. Eu sou mais eu, né? Mas é de conteúdo profundamente egóico, né? Tipo assim, eu sou melhor do que todo mundo, eu me garanto, tal, não sei o quê. Então não é isso que a Joana fala aqui, é o alto amor profundo. É aquele amor que respeita a si próprio, que respeita o corpo, que sabe os seus limites e sabe as suas potencialidades. Respeita os outros e estimula os outros também ao crescimento, né? Com objetivos amplos, né? Já não são mais aqueles objetivos restritos, né? Mas sim,
egóicos, né, egoísticos, não, são objetivos amplos, de estendê-lo ao próximo através de serviços imediatos, construindo uma sociedade saudável e feliz. Por quê? Porque eu já consegui me equilibrar. Então eu vou ajudar, eu vou estender esse benefício à sociedade através de serviços, através de atividades voluntárias ou mesmo profissionais, mas que eu leve esse conteúdo superior para as pessoas que estão ao meu redor, né, para fazê-las refletirem a respeito de conceitos mais elevados, né. A visão vai além do físico, né, mas sim, em todas as áreas pode ser assim. Uma professora, um médico, um psicólogo, um vendedor, em qualquer área, né, em qualquer área. Porque depende muito da sua postura como profissional. Artista, né, lixeiro, não importa. Em qualquer área, a sua postura, a sua energia, ela vai denunciar, ela vai mostrar o que você já conquistou dentro de você. Em qualquer área, né? Então vamos pegar mais um trechinho aqui. Assim, preservar o corpo do uso de alcoólicos e das intoxicações pelo tabaco, bem como quaisquer outras drogas alucinógenas, aditivas, prolongando-lhe a existência. Tá? Então, a Joana de Ângeles aí sugere, né, orienta para que nós evitemos o uso de álcool, das drogas, né? E aqui as drogas nós podemos também colocar a excessiva medicação, os remédios alopáticos mesmo, né? O cigarro, né? O tabaco. Então nós podemos prolongar a nossa vida para chegarmos à condição de completistas, né? Que espiritualmente a gente sabe, os completistas são aqueles que conseguiram completar a existência física. Eles conseguiram chegar a termo daquilo que eles programaram. E basta dizer que a maioria das pessoas não consegue. Hoje em dia no planeta é a minoria que consegue chegar ao plano espiritual no tempo previsto. A grande maioria desencarna antes da hora. Isso quer dizer que nós ainda não aprendemos a valorizar os recursos que nós temos usufruído. Tá? Ao mesmo tempo, evitar sobrecarregá-lo de alimentos pesados e gordurosos, de assimilação e digestão difíceis, de modo a facultar-lhe reações automáticas equilibradas. Tá? Então, eu sei que vocês aqui só comem verduras, frutas, ninguém come fritura aqui nessa salinha, ninguém gosta de comer aquela coisa... aquela carne cheia de... aquela carne gorda, como diz, né? Ai, ai. Isso também acaba matando, viu? Né, Antonella? Churrascão, né? Churrascão! Então aquilo chama atenção para isso também. Né? Porque também muita gente morre pelo estômago, né? Morre muito mais gente no planeta pelo excesso de comida do que pela falta dela. Esses últimos anos a gente tem visto documentários, a gente tem visto pesquisas nesse sentido. Antigamente o pessoal dava risada desse conceito, mas cada vez mais esse conceito ganha força, porque os espíritos já falavam sobre isso, já na época do André Luiz, dos primeiros livros do André Luiz, né? Morre muito mais gente por excesso de comida do que pela falta. Né? Haja visto aí o problema dos países que têm uma condição muito boa financeira, né? Ou melhor,
geralmente a população começa a engordar. Isso está ocorrendo com o Brasil também. Bastou o Brasil começar financeiramente melhorar, já começou a engordar a população. Né? Hoje nós somos já muito mais gordos do que gerações passadas. Tá? A gente começa a comer um monte de tranqueira, né? E o poder aquisitivo maior, e começa a ser um passatempo, né? Quando você não tem dinheiro, você tem que se virar do jeito que dá, né? Mas quando você começa a ter um poder aquisitivo maior, aí você quer porque quer, né? Você quer aproveitar. E aí que os limites começam a ficar complicados, né? Então é um desafio para nós também equilibrarmos a questão do estômago. Porque tem muito vampirismo correndo, tem muita influência espiritual ocorrendo em função do estômago, do centro gástrico, tá? Não apenas do centro genésico ou de outros centros energéticos, do centro gástrico mesmo. Comida, comida, comida. E os espíritos falam que a comida, a gente vê no livro Os Missionários da Luz, né? Também é pasto para a vampirização. Talvez muito maior do que a gente imagina. Né? Então a sobriedade também no comer, também é fator de espiritualização. Também é reflexo de alguém ponderado, de alguém equilibrado, que consegue conter os seus impulsos, consegue se harmonizar com o seu corpo. Tá? Também é um desafio. Não apenas deixar de falar mal das pessoas, ou, né, esse ou aquele vício. A alimentação também se transforma num vício. Que nós temos que saber também equilibrar. Tá? A Marcinha, quando eu era criança, chocolate, iogurte, era somente uma vez por mês. Hoje está tão facilitado e barato. Né? Pois é. Uma Coca-Cola, né? Final de semana era dia, domingo era dia da Coca-Cola. Então você vai lá, o pai compra a garrafa de Coca-Cola. Hoje, se descuidar, nas casas aí tomam refrigerante no almoço, na janta, no café da tarde, no café da manhã, né? Não é, gente? É. Essa realidade que a gente cresceu, né? Era diferente, a gente acompanhou essa mudança cultural que tem havido, né? E hoje a gente vê os problemas orgânicos que tem gerado, né? Todos esses alimentos industrializados e tudo mais. Né? Mas nós temos também orientações, nós já estamos muito mais sabedores daquilo que faz bem e daquilo que faz mal. Hoje as informações elas chegam e todos nós sabemos dizer já aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Todos nós já temos essa consciência. É só colocarmos em prática, né? Não é verdade? Toda hora aparece nutricionista falando na televisão, na internet, né? Então nós temos material de sobra aí para nos orientarmos já, né? E para terminar, é claro que a contribuição mental faz-se relevante. Por daí procederem as ordens de comando e as diretrizes de comportamento, conseguindo-se a harmonia entre o pensamento e a ação. Tá? Ó, a contribuição mental faz-se relevante. Gente, é da mente. A gente volta nessa questão. É da mente que partem as ordens de comando, as diretrizes de comportamento. Você quer mudar uma coisa em você? Tem que começar pela mente. Tem que começar pela mente. É ali que vai surgir a planificação. É ali que vai surgir os conceitos, as diretrizes, as ordens mentais. É a mente, né? É ali que o comportamento se inicia, tá? Uma outra coisa, só para a gente terminar, a gente estava falando de alimentação, gente, uma coisa muito importante é assim. A gente fala, mas eu sou muito ansiosa, por isso que eu como.
A gente coloca tudo à conta da ansiedade. E não é bem assim. Talvez uma das coisas mais importantes que envolve a questão da alimentação passa pela minha relação com o prazer. A minha relação com o prazer. Qual é a maneira que eu me estruturo em termos de prazer na minha vida? Quais são os prazeres que eu cultivo, que eu vivo habitualmente no meu dia a dia e que eu me realizo no trabalho, na família, na arte, na mediunidade, na leitura, no autoconhecimento, na atividade física, no sexo? Quais são as maneiras que eu obtenho prazer em viver? Às vezes a gente vai restringindo o modo da gente sentir prazer, as atividades que nos geram prazer, e a gente começa a estabelecer essa busca apenas na alimentação, ou grande parte na alimentação. Tem gente que fala assim, e comer é o único prazer que eu tenho mesmo. Então eu vou comer mesmo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Prazer, comer é uma coisa boa, né? Aí uma fala para outra assim, comer é uma coisa boa, né? A única alegria que a gente tem na vida. Você já deve ter ouvido muito isso, não ouvido? O que as pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo exatamente isso. Que a vida está uma coisa, né? E a única coisa que eu sinto que me gera prazer é comer. Então, olha só. Eu começo a depositar no comer, no verbo comer, muito da realização, que deveria ser uma realização global, geral, ampla na nossa vida, né? Uma conquista ampla. Lembra que a felicidade é uma busca ampla, não se trata apenas de um prazer, de uma área do sexo ou do comer. A felicidade, a planificação é uma busca muito ampla, complexa, né? Só que aí a gente quer reduzir a uma única expressão, a expressão do comer, ou do fumar, ou do beber, ou do sexo. Toda vez que a gente começa a depositar excessiva expectativa, excessiva necessidade de realização, mesmo que inconsciente, numa única área, aí começa o problema. Aí começa o problema. Tá? Então, aí é hora de a gente pensar, puxa vida, mas será que eu não estou depositando muita? Estou tentando me compensar. Isso até é bioquímico, gente. Isso é bioquímico. Lá no cérebro, nos neurotransmissores. Como é que eu faço para me sentir bem comigo mesmo? Comigo mesma? Como é que eu faço para me sentir compensada intimamente? E aí eu vou depositando tudo no comer. Mas como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida conjugal? Como é que está a minha vida corporal? Minha relação com o meu corpo? Minha vida profissional? Como é que está a minha vida de relação com as pessoas? Onde eu posso obter um imenso prazer em viver, que eu não preciso ficar colocando tudo na comida, né? Então isso é uma coisa que sempre cabe a gente refletir, né? Já falou, né, Antonella? Você mesmo já falou, né? Tá vendo eu? A Maria, eu não fumo, não bebo, não faço nada, então vou comer. Então. Tipo assim, né? Eu não me permito nada de ruim, então eu jogo tudo de ruim em cima da comida, né? Então, assim, vai dar problema do mesmo jeito. A gente pode ser uma pessoa boa, a gente pode ser uma pessoa de um coração enorme, que faz muita caridade, que ajuda todo mundo, que é uma pessoa bem-humorada e tal, mas se descuidar daquela área específica, vai morrer antes do mesmo jeito, vai sofrer obsessão do mesmo jeito. Mas é uma pessoa tão boa, mas naquela área abusou, né? Naquela área se descontrolou. Por isso que toda área frágil em nós devemos estar sanando. Nós não podemos cultivar fragilidades.
Porque qualquer fragilidade que a gente cultivar, é por ali que vai dar problema. É por ali que nós, né? É por ali que nós vamos sofrer. É por ali que os espíritos vão nos influenciar. É pelo nosso ponto fraco. Tá? Gente, já estamos na hora, já passamos da hora, então a gente vai finalizar por hoje, né? Já vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente aos bons espíritos, a Jesus, ao nosso espírito protetor, a Joana de Ângeles, que nos ensina esses conceitos através dos seus livros. Pedimos pelos espíritos necessitados em torno de nós, que possam ser ajudados e que possamos ter uma boa noite de sono e de refazimento. Que a tua luz, Senhor, envolva a todos, nos proteja e abençoe agora e sempre. Que assim seja, pessoal. Muito bem, então muita paz a todos, obrigado pela presença, Maria, Florzinha, Márcia, Ana Cláudia, Antonella, Carmen, Melissa, Rúbia, Overflow, Tânia e eu, e Zanza. Obrigado pela presença de todos, viu? Muito bom estudar com vocês aqui. Então, até a próxima, até amanhã, né? Amanhã a gente tem estudo de novo aqui às 8 horas da noite, tá? Um beijão, até mais.